Eu quero conversar com você agora sobre a promoção do jejum, a divulgação dele. Eu me recordo que alguns anos atrás, quando eu pedia para os irmãos compartilhar o convite para que outras pessoas participassem ou até mesmo colocassem no status ou no story do seu celular, algumas pessoas falavam assim: mas irmão, não é pecado falar que está jejuando? Isso não é errado? Jesus condenou isso. E eu me recordo quando eu era criança que as pessoas mais velhas jejuavam, era como se fosse um mistério. Ninguém podia falar, ninguém podia saber, como que se alguém soubesse que determinada pessoa estivesse jejuando, era como se no momento em que descobrissem, acabasse todo o ritual, todo o poder espiritual que existia em volta do jejum. Amados, essa é uma interpretação completamente equivocada sobre o jejum, mas completamente equivocada mesmo, totalmente sem rumo e sem direção. E se você acredita, e se você acreditou até hoje que quando você está jejuando, você não pode dizer isso para alguém, você vai se surpreender com o que nós vamos ler aqui agora. Mateus capítulo 6, verso 16, Jesus diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto para que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, ou receberam seu galardão. Perceba que Jesus, nesse versículo, ele está advertindo contra o jejum ostensivo e hipócrita. Ele critica a atitude dos hipócritas que jejuavam não para buscar a Deus sinceramente, mas para chamar a atenção e obter a aprovação dos outros. Aqueles que jejuavam com aparência triste, abatida, apenas para serem vistos pelos homens, já tinham recebido sua recompensa em forma de elogios e reconhecimentos humanos. Imagina, os líderes religiosos e as pessoas e os outros, jejuando e fazendo o semblante triste, como se estivesse doente, como se estivesse morrendo, porque não poderia sorrir, não poderia. Então, para mostrar que eles estavam sem comer, eles tinham que mudar o semblante, fazer cara triste, para que os outros perguntassem. Aí eles iriam falar, que estariam ali jejuando. E assim eles eram bem vistos e elogiados pelos outros. Jesus aqui, ele enfatiza a importância da motivação correta para o jejum, meus queridos. Ele prossegue nos versículos seguintes, orientando a jejuar em secreto, sem alarde, em um ato de devoção pessoal a Deus. O jejum deve ser uma expressão sincera de busca espiritual, arrependimento e humildade diante de Deus, e não uma forma de exibicionismo religioso. E aí, a gente pode refletir aqui no seguinte, Se é errado falar que está jejuando, então me responda uma coisa. Como é que as pessoas souberam que Jesus jejuou 40 dias no deserto, se ele estava sozinho? Como é que os discípulos souberam? Eles só souberam porque Jesus contou. Então Jesus falou que estava jejuando. A questão aqui, amados, é o falar para querer aparecer, para querer receber a honra, para querer mostrar que é uma pessoa religiosa, ou para mostrar que é melhor do que os outros porque faz o jejum. Essa aqui nunca foi a nossa intenção no nosso movimento espiritual e nunca será. Essa passagem, querido, nos ensina que no reino de Deus o que importa é a sinceridade do coração e a autenticidade em nossas práticas espirituais. O verdadeiro jejum é aquele que é realizado com a motivação correta, em busca de um relacionamento mais profundo com Deus, para alinhar a nossa vontade com a vontade divina. Ao praticar o jejum de maneira sincera e humilde, estamos abertos para ouvir a voz de Deus, receber a sua graça
e direção em nossa vida e crescer em nossa vida espiritual. Portanto, você pode compartilhar que você está jejuando, inclusive você pode até dizer que está orando por tal pessoa, e se alguém quiser que você ore por ela, você pode pedir, porque ela vai ser abençoada através do seu jejum. Como a gente interpreta algumas coisas de forma errada, não é? Louvado seja Deus, porque aquilo que é bom, aquilo que é de crescimento, aquilo que é para o reino, Ele nos diz que nós devemos não apenas compartilhar, mas convidar outros para participar conosco dessa prática tão importante.